Bora falar da final da Copa do Brasil hoje? Grêmio e Atlético Mineiro e o time gaúcho tem ampla vantagem. O Grêmio chega ansioso nesta final da Copa do Brasil, já que o clube não ergue uma taça de expressão nacional ou internacional há 15 anos. Renato Gaúcho se mostrou tranquilo na véspera do jogo. Hoje, na véspera do jogo, não tinha que inventar nada. Era o rachão deles, como a gente sempre faz em todos os jogos, na véspera de qualquer jogo. Na época é o do Atlético, não. Descontração é normal. O importante é que o meu grupo está preparado. A gente sabe da importância dessa final. E aquilo que eu falei, eu acho que o mais importante de tudo é que nós temos tudo que poderíamos ter feito, dentro e fora das 4 linhas durante esses dias todos. Sem Pedro Rocha, que fez 2 dos 3 gols do tricolor gaúcho e que foi expulso no jogo de ida, Everton é quem poderá comandar o ataque do tricolor. Vice-artilheiro do clube gaúcho no ano com 8 gols, e ele foi o autor do 3º gol no Mineirão. Então qualquer jogador que jogar aí, amanhã você está falando do Everton, pode ser que sim, pode ser que não. Mas qualquer um deles pode ter certeza que está preparado e vai cumprir direitinho o que foi pedido para eles na pré-eleição. No embarque em Belo Horizonte e no desembarque em Porto Alegre, o incentivo foi o mesmo aos jogadores do Atlético Mineiro. Aqui é Galo, lógico, eu acredito. Eu acredito! E é na base do eu acredito mais uma vez que o Atlético Mineiro vai em busca de uma virada, só que desta vez na casa do adversário. Que posso virar o jogo, que podemos sair campeão, não jogaria. Já do princípio é isso. E depois, na estratégia e no futbolístico, acho que o time mudou um pouco a cabeça. Sabemos que jogamos muito mal o primeiro jogo e temos que mudar tudo para o segundo jogo. A tarefa não é fácil, já que o Atlético Mineiro terá que superar os 2 gols que tem de desvantagem. Rafael Carioca compartilha da visão do companheiro Lucas Prato e também exalta o desejo de vencer. Tem que ser agressivo com inteligência. Esse é o jogo que nós temos que fazer, até porque não podemos tomar um gol. Se a gente leva um gol lá no começo do jogo, fica muito mais difícil. A gente sabe que é difícil hoje fazer 2 gols no Grêmio. Só que temos que fazer um jogo muito inteligente, ser agressivo na hora que tem que ser, saber que vai ter hora que o Grêmio vai empurrar a gente para trás, porque estão jogando em casa, e é um clássico. Então, é ser muito inteligente nessas horas, para primeiro fazer um gol, depois pensar no outro. É bom lembrar que o Atlético Mineiro ontem recebeu a ótima notícia de que vai para a fase de grupos da Libertadores direto. Com a saída dos mexicanos, sobrou mais uma vaga para a Confederação Brasileira de Futebol e vai o 4º do Brasileirão, né? Mas isso não impede, acho que não diminui a vontade de ganhar um título. Afinal, é um título nacional, a Copa do Brasil. Só que não está fácil, né, André? Não está fácil não, é muito difícil para o Atlético Mineiro hoje. Talvez até no que o Atlético Mineiro possa se apegar, por exemplo, no jogo de volta que o Grêmio teve contra o Cruzeiro. Arrasou no primeiro jogo e no jogo de volta teve dificuldades. O Cruzeiro vendeu caro a classificação do Grêmio para a final. Fora isso, é muito pouco provável. O Grêmio não vence, não conquista um título há 15 anos e o time está muito acertadinho. Mais regular do que o Galo. É um título nacional, né? Campeonato Gaúcho ele conquistou, né? Conquistou. Não conquistou nenhum. Nenhum? Nenhum. Tem 15 anos que não ganha um título. Nem gaúcho? Tem 15 anos que não ganha um título. Que isso, aí? Que jejum é esse? Acho que é o maior jejum entre os grandes aqui no futebol brasileiro, então. Você vai checar aí? Não, é isso mesmo. Não, você está informando. Gaúcho eu também, confesso que eu não sei, nem o gaúcho. Vou informar aqui qual foi o último título. Então foi o de 2001, da Copa do Brasil, ué. Fiquei em dúvida desse gaúcho. Foi 2001 da Copa do Brasil com o Tite, quando enfiou 3 no Corinthians lá no Morumbi. Tá, mas a questão aqui é a Copa do Brasil, Humberto. Você acha que o Atlético pode pregar uma peça hoje no Grêmio? Não acredito. O Atlético hoje tem que jogar muito mais do que o Grêmio jogou lá no Mineirão nos 3-1. Porque o Grêmio vai jogar com o resultado, vai ser um time que não precisa se expor, né? E defender é muito mais fácil do que atacar. Evitar um gol é muito mais fácil do que fazer. Então, eu acho que não vai ter pro Galo, não, hein? O Grêmio foi campeão
Do quê, filho? Do Gaúcho em cima do Inter? Ah, eu não lembro. Com o Enderson? Eu sei. Uma goleada, não? Eu sei que o último título nacional do Grêmio foi em 2001, É verdade. Copa do Brasil. 2010. 2010. O quê? 2010, campeão gaúcho. Então Então, não foi agora com o Enderson. nacional você tem razão, André, 15 anos. 15 anos. Isso. Você está coberto de razão, André. E teve uma Série B em 2005. Série B. Será que eles contam? Não conta. Tem que contar. Ué. Lá, eles têm vergonha de título da Série B. Palmeiras conta título de Série B? Palmeiras é campeão 9 vezes da A e 2 vezes da B. Não, diga assim, mas quando fala assim, fala 11 vezes campeão nacional. Não fala não, né? Pode falar. Só fala então, 9, né? então você também está errado. Então são 14 vezes campeão Eu tô nacional. dizendo, o time assim, igual o Grêmio, o Palmeiras, eles têm vergonha de título Claro, da Série B. Série B. Mas não tem como fugir da história. O Mas que Internacional... eles têm vergonha, eles têm. Tem, os times têm. Talvez É. nem todos os torcedores tenham. Né? Olha, o Doni esses dias fez o comentário mais perfeito aqui. Cair para a Série B não é o fim do mundo. O Palmeiras caiu, voltou, já conquistou uma Copa do Brasil e conquistou o Brasileiro. Mas... O Corinthians, depois que caiu, ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Não é o fim do mundo. Criaram isso aqui no futebol brasileiro porque antes os caras morriam de medo, faziam aquela algazarra, rolo, confusão, cambalacho, viravam a mesa. Hoje em dia, cai e sobe. Se não subir, é quem não é competente que não se estabeleça. E pronto. Exatamente. O mas eu Milan acho já que- caiu, a Juventus da Itália já caiu, ué. Mas eu acho que tem troféu de Série B desses grandes aí, atrás dos troféus estaduais. Goiás não coloca até no ônibus? Da Não, HP? Goiás é uma coisa. Campeão brasileiro Que isso? 2012? Então, mas não tem erro não. Falando Agora, em Goiás, eu, agora por em- exemplo, nesse assunto, eu acho que o Goiás tinha que exaltar mais os 40 anos de Série A do que os 2 títulos de Série B. tá valendo, ergueu a taça, é título. Eu Pronto. tô dizendo assim, o Goiás, para pensar grande, eu acho que tem que exaltar mais isso. É o pensamento meu, mas é o pensamento do Goiás preferir colocar lá que é bi da Série B. Agora, eu prefiro lembrar dos 4-0 da Anapolina no Grêmio em 2005 do que o título do Grêmio naquela oportunidade. Foi aqui no Jonas Duarte. Jonas né? Duarte, Mano Menezes, o técnico do Grêmio. Bacana. Só Olha, você que lembra disso. eu nem lembrava disso também não. Nem lembrava.